Fala, meus queridos alunos e alunas do quarto ano, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula de Geografia. Hoje a gente vai falar sobre trabalho infantil. Como vocês estão vendo aí na descrição desse vídeo, o tema da nossa aula é esse, trabalho infantil. Mas antes da gente falar de trabalho infantil, eu quero fazer a autocorreção da atividade que eu falei, que eu passei para vocês na semana passada. Na semana passada, o que, Tiago? Na quarta-feira, eu passei essa atividade para vocês. Tudo bem? Vamos fazer a correção da página 15 do módulo de Geografia, que está falando sobre trabalho, trabalhadores autônomos. E a questão de número 3 diz o seguinte: observe a fotografia a seguir, que representa uma forma autônoma de trabalho. Então, aqui nós estamos vendo uma barraca de cachorro-quente em Marabá, no estado do Pará. Letra A. O trabalho retratado na fotografia corresponde a qual setor da economia? Nós temos três setores. Setor primário, que é agricultura e pecuária e extrativismo. Aí não está falando nem de agricultura, nem de pecuária, nem de extrativismo. Nós temos o setor secundário, que é relacionado à indústria. Não tem nenhuma indústria aqui, nenhum trabalhador, né, nenhuma pessoa trabalhando em indústrias, então não é setor secundário. E nós temos o setor terciário, que é comércio e prestação de serviço. Então, nós temos uma prestação de serviços aqui, então é terceiro setor. Então, quem respondeu que é o setor terciário pode colocar o Czinho que está correto. Letra B. Em sua opinião, as pessoas que executam esse trabalho enfrentam dificuldades? Aí, galerinha, é em sua opinião. Se vocês acham que sim, vocês colocam sim. Mas resposta de quarto ano, como eu sempre falo, não pode ter apenas sim e não. Se você só colocou sim, coloque o porquê. Se você colocou não, coloque o porquê. Por exemplo, eu acho que essas pessoas enfrentam dificuldades sim. Por quê? Porque as pessoas que executam esse trabalho podem enfrentar dificuldades relacionadas ao transporte das mercadorias e as condições do tempo por trabalharem nas ruas. Tudo bem? Então, se chove, se faz muito sol, essa pessoa está enfrentando já uma dificuldade, né? Ou então, como é que ela vai levar a mercadoria dela até esse local, né? Que é na rua. Então, tem todo um trabalho de transporte, toda uma dificuldade também por conta do tempo. Essa é a minha opinião. A de vocês, como eu falei, não é só colocar sim e não. Por quê? Porque sim. Porque sim não é resposta. Viu? Então, vamos elaborar uma resposta de quarto ano. Letra C. Muitos trabalhadores autônomos têm qualificação profissional específica. Isso a gente falou na aula passada. Cite exemplos de alguns desses profissionais. Autônomos que têm qualificação: médico, faz faculdade, dentista, veterinário, psicólogo, etc. Tudo bem? Então, corrijam aí a de vocês. E eu também deixei a atividade impressa de número 2. Vamos fazer a correção também. Primeiro, observe o gráfico abaixo e responda as questões. Letra A. O que o gráfico mostra? Vocês observando aqui, o gráfico mostra a distribuição dos trabalhadores de acordo com as atividades econômicas. Agora, tem outra pergunta. Como você sabe? Então, eu sei porque eu observei o título do gráfico. Então, observando o título do gráfico, eu vejo o que é que o gráfico mostra. Então, como são duas perguntas, outra coisa que tem gente que costuma só responder uma pergunta. Eu corrigi a prova de vocês e tem duas perguntas, aí o aluno vai lá e só responde uma. Se são duas perguntas, tem que responder as duas perguntas. Então, o que é que o gráfico mostra? Mostra a distribuição dos trabalhadores de acordo com as atividades econômicas. Como você sabe, eu observei o título desse gráfico. Pronto. Letra B. A maior parte dos trabalhadores atua em que atividade? A maior parte é essa de laranja aqui, ó, que é serviços. Então, a maior parte atua em serviços. E a menor? A menor é essa de verde. Verde é agropecuária. A menor parte atua na agropecuária. Vão corrigindo, viu? As atividades produtivas estão relacionadas a um dos três setores da economia. O setor primário, que é aquela agricultura e pecuária, né, ou agropecuária. O setor secundário, que é indústria, e o setor terciário, que é comércio e prestação de serviços. De acordo com as informações do gráfico, responda: em que setor econômico concentra a maior parte dos trabalhadores? Então, a maior parte dos trabalhadores estão no setor primário. Vamos ver, setor primário é só 14%. Setor secundário é 22%. E setor terciário, comércio, 18%, mais serviços, 46%, né?
46 mais 18. Então, a maior parte é no setor terciário. Então, a maior parte dos trabalhadores estão no terceiro setor da economia. E a menor parte? A menor parte, a gente vê aqui que é só agropecuária, ou seja, o setor primário. Então, a menor parte a menor parte dos trabalhadores estão no setor primário, que é correspondente à agropecuária. Tá certo? Pronto. Letra D. Esse gráfico foi feito com base em informações fornecidas em qual documento? Então, onde é que a gente olha isso? Aqui, na legenda. Foi feita no documento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, Síntese de Indicadores 2015. Tá vendo? Outra pergunta. Quem é o autor desse documento? Aqui na fonte, o autor é o IBGE. Estão vendo aí, né? Na fonte. Tudo isso eu encontro na fonte. O documento e o autor do documento. Agora sim, vamos falar de trabalho infantil, que é o assunto da nossa aula de hoje. Coloque na página 16 para vocês me acompanharem, falar desse assunto que é polêmico, né? E que é um assunto muito importante que a gente deve se conscientizar, né? Que as crianças não estão na idade de trabalho, mas muitas crianças, principalmente do nosso Brasil, né? Estão trabalhando e é uma situação muito triste, gente. Bem, no Brasil e no mundo, a exploração do trabalho infantil é um problema grave. Eu já tinha dito isso, que é um problema. Considerado crime e violência. Então, gente, se uma pessoa explora uma criança para trabalhar, essa pessoa está cometendo crime e violência contra essa criança. Milhares de crianças e adolescentes deixam de ir à escola, né? Porque a idade das crianças e dos adolescentes é de ir para a escola, para estudar. É um direito da criança e do adolescente. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente esse direito de educação, né? E eles deixam também de ter seus direitos garantidos por causa dessa prática do trabalho infantil. O que é que as crianças fazem? Eles trabalham nas lavouras. Olha aqui, gente, algumas crianças trabalhando nas lavouras, né? Não pode. Nas fábricas, nas ruas, né? Crianças lavando carro nas ruas, a gente vê isso muito aqui em Salvador, né? Não pode, a criança deveria estar na escola, estudando, né? Trabalhando em situações de risco, não pode, com prejuízos ao seu desenvolvimento de forma geral. O Brasil tem 1,8 milhão de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. Muitas crianças e adolescentes trabalhando. Essas informações são dos dados divulgados em 2017 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Então, dessas 1 milhão e 800 mil crianças, 54,4%, o equivalente a 998 mil crianças, estão se enquadrando no que se considera trabalho infantil. O que é um trabalho infantil? É o trabalho de qualquer natureza abaixo da idade mínima permitida. Se você tem entre 5 a 13 anos, você não pode trabalhar, não é? Então, e tem 190 mil crianças trabalhando atualmente no Brasil, dados do IBGE. Ou trabalhando na idade permitida, mas sem carteira assinada, porque quando você é adolescente, você pode trabalhar como menor aprendiz, mas muitas crianças estão trabalhando de maneira irregular, de maneira proibida, não é que é proibido por lei. Crianças entre 14 e 17 anos, mais de 800 mil pessoas trabalhando em condição irregular, deveriam estar trabalhando como menor aprendiz, né? Mas estão sem carteira assinada. Bem, gente, eu queria que vocês observassem esse gráfico aqui, que está na página 17, e nesse gráfico vocês observam o seguinte, que temos dois estados com maior concentração de trabalho infantil, é Minas Gerais e São Paulo. Estão vendo aqui? Observem nesse mapa. Mas, gente, o que é que eu quero falar para vocês antes de encerrar nossa aula? Que as crianças, elas têm os seus direitos. Muitas crianças não conhecem seus direitos, né? Mas as crianças têm o direito. Quais são os direitos da criança? Tem o direito de brincar,
o direito de estudar, o direito de conviver com os seus pares da faixa etária, com seus amigos da sua idade, né? Em um ambiente saudável, né? Para que haja um desenvolvimento físico, emocional e intelectual, né? Dessa criança. Então, muitas crianças não conhecem esses direitos. As crianças têm o direito de brincar, estudar e não de trabalhar, porque é proibido, é crime. Tá certo? Então, dito isso, eu quero que vocês respondam a atividade da página 17, que fala sobre trabalho infantil. Tá bom? Bom final de semana, galerinha. Aula de geografia agora só semana que vem. Tchau, quarto ano!